Olá, como você está? Eu não vou dar boa noite, porque é boa noite para mim agora, mas eu não sei em que hora você vai ouvir esse vídeo. Bom, eu gravei 3 vídeos. No primeiro, eu contei a minha história com obesidade, minha história com bariátrica, minha história com as cirurgias plásticas e reparadoras. No segundo vídeo, eu contei o passo a passo dos pedidos para que o plano de saúde reembolse essas cirurgias reparadoras. E no terceiro, no segundo, eu parei na parte em que o plano de saúde autoriza a realização dessas cirurgias, como se isso acontecesse, né? Em verdade, acontece em casos bem raros ou acontece em hipóteses específicas. E no terceiro vídeo, eu fui para situação em que o plano de saúde nega, e aí o que você tem que fazer para obter a cobertura dessas cirurgias, das tão sonhadas cirurgias plásticas reparadoras. Bom, para esse quarto vídeo, eu abri em 2 grupos e desde já eu quero agradecer a Luciene Gregório, do Amigas da Cirurgia Plástica, que é o grupo de pacientes do Dr. Marco Polo Rios, cirurgião plástico de São Paulo, sensacional, meu médico inclusive. E o grupo Cirurgia Bariátrica Fiz/Vou Fazer, que tem excelentes administradoras e moderadoras e que tem permitido que eu publique esses vídeos e que vocês façam as perguntas para eu poder responder, que foi o caso que originou o vídeo de hoje. Bom, eu abri nessa postagem, eu abri a possibilidade das pessoas fazerem perguntas anônimas, caso não quisessem se expor, não quisessem que os outros soubessem, né, quem está perguntando, por que quer saber aquilo e tudo mais. A maioria das pessoas fez as perguntas de forma aberta, mas a primeira pergunta que eu vou responder hoje foi feita justamente de forma anônima, veio por inbox. E a pergunta é a seguinte: em quais situações o convênio cobre parte da cirurgia plástica reparadora? Bom, para responder essa pergunta, como ela fala em cobertura de parte, acho que a gente tem que falar desde o início, né? Inicialmente, o convênio já cobre a sua consulta com o cirurgião plástico, né? Tem que ver que cirurgião plástico que é conveniado ao seu plano de saúde e passar por ele. Então a consulta já está aí. Depois vem os exames pré-operatórios, todos os exames que seu cirurgião pedir. Esses exames também são cobertos pelo plano de saúde, não importa a finalidade da sua cirurgia, mesmo que ela seja estética, não precisa necessariamente ser reparadora. Então, e tem outra, mesmo que esses exames tenham sido pedidos por um médico que não seja conveniado ao seu plano de saúde, o plano de saúde tem que cobrir. Bom, daí já deu para economizar um dinheirinho, né? Ou, na verdade, deu para utilizar um dinheiro que você já gasta pagando seu plano de saúde. Bom, e em que casos o plano de saúde cobre, ao menos em parte, essas cirurgias? As cirurgias, essas cirurgias plásticas, para serem cobertas pelo plano de saúde, elas não podem ser estéticas ou só estéticas, elas têm que ser reparadoras. O que isso significa? Significa que essas cirurgias vão resolver algum ou alguns problemas de saúde que você apresenta, né? Que a pessoa apresenta. Então tem o caso da reparadora, na verdade, de reconstituição da mama da paciente que sofreu câncer de mama, que teve a retirada do seio ou de parte do seio. Essa cirurgia pode envolver a colocação de prótese, nas 2 mamas, inclusive, para igualá-las. Tem as cirurgias que corrigem malformações, deformidades. Todas essas cirurgias são reparadoras. Elas têm um efeito estético? Tem. Quem faz cirurgia plástica faz porque pretende ficar mais bonito, né? E não mais feio. Então, esse caráter estético, ele sempre existe. Ele só não pode ser o principal. Então, tem ainda a blefaroplastia, que independentemente de você ter perdido peso, ter feito bariátrica ou ter perdido peso por outro tratamento, que é feita desde que o excesso de pele na pálpebra atrapalha a visão. Tem o caso de ginecomastia, que é quando o homem apresenta mamas, como se fossem femininas. O plano de saúde tem que cobrir a retirada dessas mamas para deixar esse homem numa situação mais
adequada para que ele tenha uma vida total, né? Uma vida livre, que ele possa se apresentar à sociedade sem vergonha de nada. Tem as cirurgias reparadoras, que são para reparação de lesões decorrentes de acidentes, de queimaduras. Tem também a cobertura de cirurgias reparadoras pelo plano de saúde para correção de cicatrizes com queloide ou cicatrizes hipertróficas. O plano de saúde também tem que cobrir. Então, assim, basicamente, mesmo que as cirurgias não estejam no rol da ANS, o plano de saúde tem que cumprir as cirurgias plásticas que tiverem um caráter reparador, que corrijam alguma coisa que faz mal para a saúde da pessoa. Como ela perguntou também em parte, a gente entra na parte que muita mulher fala, que é da diástase, né? E a gente vai para as próximas perguntas em razão disso. Antes de eu responder as próximas perguntas, eu já vou esclarecer. Tem gente que tem a diástase, que é aquela separação entre os músculos abdominais. Normalmente ocorre depois de gravidez de 1, 2, 3 filhos ou de gêmeos. O músculo os músculos reto-abdominais se separam. Isso ocasiona uma porção de problemas para a mulher. Afetam a postura, ocasionam dor nas costas, escoliose, uma série de problemas e que os médicos entendem mais que eu, lógico, né? Mas a fraqueza abdominal, muitas coisas não podem ser feitas normalmente por essa pessoa, até exercícios, porque o abdômen não tem os reto-abdominais unidos da forma que eles têm que ser. Então tem gente que quer fazer a abdominoplastia e tem essa diástase. Aí, nesse caso, ela quer fazer abdominoplastia, que tem um caráter estético, e corrigir internamente os reto-abdominais. O médico, quando ele faz a correção dos reto-abdominais, faz a cirurgia de diástase, a única coisa que ele tem a obrigação de fazer é de unir esses músculos. E o corte, às vezes, é vertical, não é tão bonito. Então, tem gente que associa e aí aproveita que tem a cobertura da diástase pelo plano de saúde, o plano de saúde paga o hospital, paga o tempo de cirurgia que foi necessário para a correção da diástase, e aí o restante a pessoa paga. A parte estética, faz lipo, faz o que ela quiser e paga a parte para o hospital. Mas o mais pesado vai ter sido coberto pelo plano de saúde. Bom, aí nós vamos para a pergunta da Zilda Calerá. A Zilda pergunta: o plano cobre quantas cirurgias plásticas para pós-bariátrica? Na mesma linha, a Alessandra Oliveira pergunta: quantas cirurgias reparadoras temos direito? E aí vem também a Larissa Cristina. Um beijo às três, 3 beijos. A Larissa Cristina pergunta: quais as reparadoras que o plano cobre e quantas pode fazer? A resposta é bem simples. O plano de saúde tem de cobrir todas as cirurgias plásticas que o cirurgião plástico indicar como necessárias para a recuperação total do paciente. É isso. Então, como tem plano de saúde que só autoriza abdômen, porque está no rol da ANS, muita gente acha que só tem direito ao abdômen, mas não é isso não. Tem uma decisão recente, inclusive do STJ, e já havia dos tribunais de justiça, tem o Tribunal de Justiça de São Paulo, tem o Tribunal de Justiça do Rio, e agora, no início do ano, fevereiro, saiu uma decisão do STJ dizendo que é tudo. E é tudo. Não é porque a pessoa tem excesso de pele fora do abdômen que não vai cobrir. Tem que cobrir. Não importa o local. Tá bom? Então é isso. Quantas forem necessárias. Quais? Todas que seu médico indicar como necessárias para a sua recuperação. É isso. Agora, a pergunta da Van Aires. Tenho hérnia umbilical, consigo que o convênio cubra o hospital caso eu faça abdominoplastia? Acabei respondendo antes, né? Consegue, o convênio cobre o hospital, cobre qualquer intercorrência que você tenha em razão dessa cirurgia, mesmo que ela diga respeito à abdominoplastia, e você paga separado a parte estética da cirurgia, o tempo de uso da sala cirúrgica, os honorários do médico e tudo mais. Mas o grosso vai ser pago pelo plano de saúde porque você tem a hérnia e precisou da cirurgia para retirada da hérnia. Joyce Laranjeiro.
O que é possível solicitar do plano de saúde no caso de diástase com hérnia? Exatamente isso. A cirurgia coberta pelo plano para correção da diástase e da hérnia. Tá certo? Vânia Paiva. Eu tenho convênio e quero fazer abdômen. Descobri que tenho diástase de 6 centímetros e uma hérnia umbilical. O que devo fazer primeiro? Bom, não sei se você está se referindo à cirurgia, né? Ou qual atitude você tem que tomar primeiro. Acredito que seja isso, porque aí a cirurgia, como a ordem da cirurgia vai ser o cirurgião que vai decidir. Mas o que você deve fazer primeiro é ir a um cirurgião plástico que ateste que existe essa diástase, nesse caso de 6 centímetros, que também ateste a presença da hérnia umbilical e que recomende as cirurgias necessárias para a correção desses problemas. Pegou esse laudo, essa declaração do médico, encaminha para o plano de saúde para ver se ele aprova ou nega. Se ele aprovou, beleza, faz a cirurgia. Se ele negou, aí tem todo o procedimento que você vai ter que pedir judicialmente essa cobertura. Provavelmente vai aprovar. Hérnia e diástase de 6 centímetros é difícil negar, mas se acontecer, tem que ir para a justiça. A Catherine Thompson Barbosa e a Marina Fermino fizeram a mesma pergunta. Qual a medida mínima de diástase que o plano de saúde cobre para reparação? Olha, não tem uma medida específica. O que tem é a indicação da cirurgia pelo seu médico para corrigir a diástase. Tem gente que tem diástase de 10 centímetros, consegue enfiar a mão aqui entre os reto-abdominais. E tem pessoas que têm 2, 3 centímetros. Vai depender do que isso ocasiona para sua saúde e do que o seu cirurgião entende que deve ser feito com relação a isso, tá bom? É uma questão médica, o juiz não entende disso, o advogado não entende disso, a lei não fala em centímetros. Então, tem diástase, seu cirurgião vai dizer se essa diástase vai ser corrigida, deve ser corrigida por meio da cirurgia plástica. E é o que basta. Passamos para mamas. A Mônica Costa pergunta: existe alguma forma do plano cobrir cirurgia de silicone? Exemplo, mamas caídas, bicos invertidos, será que cobriria algo? Bom, cirurgia de silicone, mamoplastia, mastopexia, com a utilização de implante de silicone já é amplamente utilizada para pacientes bariátricos e pacientes com perda massiva de peso. Agora, com relação a mamas caídas, de novo, isso vai depender do que essas mamas caídas causam para sua saúde física e mental. Se isso te ocasionar um problema que foge do estético, que supera o estético, o plano de saúde pode cobrir. No caso, por exemplo, dos bicos invertidos, isso pode atrapalhar a amamentação. Se o bico está para dentro, lá ele pode acumular sujeira, isso pode causar infecções. O seu médico que vai dizer o que esse bico invertido, o que essa mama caída te causa de negativo, te prejudica na saúde. Se ele entender que prejudica a saúde e que pode ser corrigido pela plástica, o plano de saúde tem que cobrir, tá bom? A Cíntia Mendes. Fiz bariátrica e preciso de reparadoras. Só que os cirurgiões que consultei não querem operar pelo convênio. Sei que o convênio somente por liminar, mas os médicos com quem passei alegam que o convênio paga muito pouco pela cirurgia, sendo assim, só pagando particular. A Viane Oliveira tem uma pergunta muito parecida, e esse é um assunto bem comum. Já estou com laudo de problemas na coluna causada por mamas gigantes e diástase, mas nenhum médico de convênio quer mandar o pedido, porque dizem que o convênio paga muito pouco pela cirurgia. A Érica Cordeiro Marques adorou essa pergunta. Na verdade, não foi só a Érica, não. Muita gente se vê nessa situação. O médico do convênio, ele é contratado pelo convênio. E ele deve sofrer alguma pressão para não ficar encaminhando muita gente para as reparadoras, para o convênio cobrir, para não ter despesa, né? A gente ouviu até falar um tempo atrás daquela situação de médicos serem punidos, até descredenciados por pedirem muitos exames.
Eu imagino o que não acontece então com o cirurgião plástico, que toda paciente que vai até o consultório dele, ele recomenda que seja feita reparadora às expensas do convênio. Se isso é correto, ele deveria fazer. Mas a gente desconhece a situação de cada um, a gente desconhece todas as situações, tem que fazer a nossa parte, né? Então, quando o cirurgião conveniado se recusa a fazer o laudo e você sabe que você tem aquele problema, você sente que tem ou você quer saber se você tem, e o médico diz, não adianta falar que você tem não, porque o plano de saúde não vai cobrir. Você pega e vai a um cirurgião particular. Vai esse laudo do cirurgião particular indicando o que você tem e que cirurgias são necessárias para corrigir esse problema, vale tanto quanto o do cirurgião do convênio, para convencimento do juiz, porque você vai acabar tendo que utilizar, possivelmente, esse laudo do cirurgião particular para entrar com o processo. Então, assim, são cirurgias caras. No caso da paciente bariátrica, que tem que fazer todas as reparadoras, se fosse pagar no particular tudo, custaria, sei lá, 40 mil reais, 30 mil reais, 30 e poucos mil reais. Então, procure uma consulta que caiba no seu bolso, um médico que tenha um preço bom de consulta, sendo particular, já que do convênio não vai resolver para você. Vai e faz. Pede para ele fazer esse laudo constando tudo que você tem e o que você precisa. Aí você vai enviar para o convênio, se o convênio negar, ação dele. A Zilda Calerá, que já tinha feito uma pergunta e tinha uma segunda pergunta que acabou casando com os assuntos mais de baixo. Ela pergunta assim: gostaria de saber quais pedidos preciso para dar entrada no plano. Pedido médico e psicólogo? Caso recusem, posso entrar com advogado? Então, assim, para dar entrada no plano é a solicitação do cirurgião plástico. Não precisa de laudo psicológico, não precisa de nada disso. Basta a indicação das cirurgias pelo cirurgião plástico para dar entrada no plano, para ver se o plano autoriza ou não. Se o plano solicitar a apresentação de documentos adicionais, de exames, determinar a realização de perícia, faz os exames, se submete à perícia, comprova que o que você está falando é verdade, né? Não custa, está falando a verdade mesmo, não é? Então, é isso. Já para a ação judicial, outras coisas são necessárias e dentre elas uma coisa muito boa é o laudo psicológico, porque várias pessoas que têm esses problemas decorrentes do emagrecimento, né, principalmente, tem problemas psicológicos também, sofre de depressão, tem vergonha, você vê aquele caso que a gente estava falando, daquele nome mais complicado do homem que tem seio, como se mulher fosse. Essa pessoa, como que vai ter uma vida normal? Não tem, vai viver de camisa escura, camisa larga, se falarem, vão fazer um time com camisa, outro time sem camisa, o cara deve sentar no chão e querer que aquilo tudo passe, porque ele nunca vai poder fazer parte do time sem camisa, porque é vergonhoso, né? E essa vergonha não é uma vergonha estética. Ele pode até ter mamas lindas, né? Muito mais bonita que a de muitas mulheres, mas não cabe ali naquele corpo masculino, né? Então, é isso. Se o plano de saúde recusar, pode entrar com o advogado? Deve. Porque você vai ter direito a fazer tudo o que você precisa. E se precisa entrar na justiça por causa disso, entra. Fazer o quê? Eles estão pedindo, não é? Senão estariam autorizando, porque a justiça já está dizendo que tem que autorizar. A Ingrid Aleixo pergunta: quais são os primeiros passos? Os primeiros passos são passar no cirurgião plástico, ele vai ver que doenças você tem, se tiver necessidade de passar para outros especialistas, ortopedista, oftalmologista, ginecologista, se tiver urologista, se tiver incontinência urinária por causa de algum problema ligado à diástase, da gravidez e tudo mais. Se tiver que mandar para outros, ele vai mandar, esses outros vão dar laudos também. Se for um caso que ele sinta que você precisa de um psiquiatra, também vai mandar, vai fazer os laudos. E com isso você vai entrar com uma ação judicial. Essa ação judicial, aí você vai mandar para o convênio vai negar, você vai obter a negativa por escrito, que pode ser anotando o número do protocolo, a data, o nome da atendente, o que ela disse, ou o que você tem que fazer de toda forma, né? É solicitar que te mandem por escrito essa negativa, porque o plano de saúde ele tem obrigação de mandar negativa em 48 horas. Tem jeito.
tem que mandar. Como alguns não cumprem, de toda forma você guarda lá seu protocolo, a data, o nome da atendente com quem você falou, e isso vai servir. O juiz não vai te penalizar se o plano negar. E aí as ações, os outros documentos que dizem respeito a qualquer ação judicial. Seu RG, seu CPF, seu comprovante de endereço, a comprovação de que você é beneficiária daquele plano de saúde, que é a carteirinha. Se não for empresarial, o comprovante de que você está com as suas obrigações com o plano de saúde em dia, que você não está atrasada. Aí vem toda a documentação médica, inclusive o laudo psicológico, e basicamente é isso, tá bom? Se o pedido do seu médico, do cirurgião plástico entender que tem urgência, que ele precisa realizar com urgência aquela cirurgia, pede para ele colocar no laudo, isso pode te ajudar a obter liminar. Se também não obtiver liminar, é porque realmente não era urgente, você podia fazer num prazo de 6 meses a 1 ano, 1 ano e meio, que é o tempo que tem durado uma ação judicial, e você já faz segura que você não vai fazer com uma decisão provisória, você já vai fazer com uma decisão definitiva, tá bom? Bom, a Catherine Thompson Barbosa, que também já tinha feito uma pergunta, perguntou: é possível solicitar os curativos e drenagens em domicílio pelo convênio? Pede para o seu médico prescrever tudo o que precisa. Cinta, Clexane, toda a medicação, os curativos, que eu não sei se a gente gasta muito, porque o que eu acho que usa mais é cinta, né? Deve ser troca de curativo, mas isso o próprio cirurgião faz na clínica e meio que isso faz parte do preço que cobra pela cirurgia. Então, as cintas, as drenagens, guarda a nota fiscal. É importante também fazer drenagem com um profissional que tenha registro de fisioterapeuta, porque aí ele vai dar um recibo oficial, e aí você manda esse plano de saúde para o plano de saúde reembolsar, porque tudo isso faz parte do seu tratamento. O tratamento tem que ser completo, né? Fica negando que depois paga mais caro, né? É isso mesmo. O tratamento tem que ser completo, e se você tiver que fazer a drenagem em domicílio, pede para o teu médico escrever. Se o teu médico quiser que você faça numa clínica ou na clínica dele, ele dá a indicação, você pega a nota, manda para reembolso. Não reembolsou, bota lá no processo. Eu normalmente já peço tudo. Peço as cirurgias e todo o necessário para complementar esse tratamento que o cirurgião determinou como necessário para sua recuperação. E aí coloca entre parênteses medicamentos, cintas, drenagens, tudo. Bom, a Cibele Pires. Cibele Pires pergunta: sempre tive convênio médico, porém, como mudei de cidade, troquei o plano por outra operadora há 3 meses. A atual comprou todas as carências da operadora anterior. Há cerca de 1 mês, me consultei com um cirurgião e no exame clínico ele disse que tenho diástase. O plano atual é obrigado a cobrir, se comprovado por exame e laudo? No momento que contratei o plano novo, não sabia que tinha o problema. Tem. Não importa que você tenha mudado de plano. O que importa é que seu plano atual esteja em dia, esteja pago, não tenha carência. Tem sim. O plano atual é obrigado a cobrir se comprovado por exame e laudo? Tem. Tá bom? Vânia Carvalho de Lacqua. Fiz bariátrica pelo SUS. Posso fazer reparadora pelo plano? Tem plano de saúde? Pode. Tá? Não importa se você fez a bariátrica particular, se você fez a bariátrica com um plano de saúde que você não tem mais, se você fez pelo SUS, você tem um plano de saúde válido agora, passou carência, pode fazer separadoras. Dilza Carvalho, última pergunta, tá? 23 minutos já de vídeo. Eu fiz a bariátrica pelo SUS, mas o cirurgião agora disse que o SUS não cobre as reparadoras. Onde posso recorrer? SUS vai ser um assunto, reparadoras pelo SUS vai ser um assunto para um outro vídeo, né? A gente está tratando aqui das reparadoras pelos planos de saúde. Não é muito diferente, mas tem diferença sim, merece explicações específicas. Então, quem tiver perguntas a respeito de reparadoras pelo SUS, podem fazer, eu vejo se eu abro um post, pode me chamar no inbox, pode mandar, que é o bolo. Se vocês tiverem mais dúvidas, podem mandar no meu inbox. Quando abrir publicação, manda ver, chama os amigos, vê o que todo mundo quer saber, que eu tô aqui para ajudar, tá bom? Vamos fazer isso, vamos resolver todos os nossos problemas e chega de plano de saúde malandro,
falando pra gente que não vai cobrir, não. Vai cobrir sim. Até mais, pessoal. Até a próxima. Continuem contando comigo, continuem mandando perguntas. E se vocês quiserem que eu aborde algum tema específico sem ser por perguntas, podem falar também, tá? Um beijo e até mais!